Olá, amigos e amigas do nosso podcast Pode Te Inspirar. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço de inspiração, reflexão, motivação e muita emoção com histórias que irão aquecer o seu coração. Eu sou Andressa Mello. E eu sou a Lilian Prevelato. E estamos aqui hoje para entrevistar uma pessoa muito especial. Eu sou fã dele, eu acho ele muito inteligente. Nossa, eu não sei nem por onde começar hoje. Eu ia falar isso. Por onde a gente começa? Por onde a gente começa? É difícil. Tem que ler. É. Se eu esquecer, eu vou começar a ler, tá? Combinado. Só para começar, uma breve introdução. Porque, assim, quando eu falei para ele, olha, a gente sempre faz uma apresentação, né, inicial. E eu já sei várias coisas que ele faz. A gente admira ele. Como a gente sempre fala, a gente traz aqui pessoas que nos inspiram. E que vão inspirar outras pessoas, Com né? certeza. São histórias de pessoas que fazem das suas dificuldades e sempre combustíveis para serem um legado para as outras pessoas, para histórias reais, né? De com pessoas reais, reais. que vocês conhecem, que vocês andam na rua e vê, vocês vão conhecer cada história dele que você nem imagina, a gente nem imagina, né? E aí, o que acontece? Ele mandou um breve currículo. Um breve currículo. E brincadeiras à parte, ele já escreveu 3 livros. Ele publicou mais de 500 artigos. Mais de 500 artigos. Ele é advogado especialista em marcas e patentes. Não é para qualquer um. Que eu nem sabia, né? Fiquei sabendo. Assim, a especialização dele é na Suíça. Não é? Por quê? Poliglota. Né? Poliglota. E o português da gente já tem uma certa dificuldade. Ele é poliglota. Ele é poliglota. E ele é membro da parte de agricultura na Alemanha. E mais muitas outras coisas. Mas, assim, agora acho que a gente vai deixar ele se apresentar. Ele continua falando. De uma família muito conhecida. Filho de Matão. Eu assisti outro dia uma entrevista dele, li uma entrevista dele. O termo pentaneto. Foi a primeira vez que eu li esse termo. Ele é pentaneto de uma pessoa que é um dos precursores aqui de uma fazenda que depois... vamos deixar ele contar. Isso aí. Vamos deixar ele contar. Mas é uma pessoa que tem muita história para contar, porque, além disso, ele também gosta da história de Matão. Então, ele é um historiador. Sim. Tá? Historiador por coração. Estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que... Jorge Inocêncio da Costa. Seja muito bem-vindo, Jorge. Muito obrigado, meninas. Me sinto honrado em estar aqui com vocês. Vocês são muito gentis na apresentação. E eu sou um eterno estudante, né? Peguei o gosto pelo estudo. Nasci, na verdade, em São Bernardo do Campo, mas sou filho de Matão, sou cidadão matonense de fato. E vamos bater um papo hoje, vai ser muito gostoso aqui. Vai sim. Quero tentar inspirar alguém, se possível, com a minha história. Com certeza. Você já nos inspirou, só de falar que ainda estuda, né? É isso aí. Ô Jorge, vamos começar. Quem foi a criança Jorge? Então, a criança Jorge, né? Eu tenho uma peculiaridade. A minha família, embora eu sou da família Inocêncio da Costa, né? A cidade, ela nasce numa propriedade dos meus antepassados, e aí depois a família vem vindo gerações. Meu pai, assim, já não tem mais o patrimônio da família, vai a São Paulo trabalhar, conhece minha mãe, que era do Sul, a família da minha mãe de Brusque, se conhecem lá, tem 3 filhos, e eu nasci em São Bernardo do Campo. Eu nasci, pouca gente sabe, mas eu nasci cego dos 2 olhos. Então, nossa! Com isso, já que o podcast tem esse viés de inspirar, então eu com 2 anos já tinha feito cirurgia, né? Aí vinha Matão, minha família voltou para Matão, e eu fiz com 2 anos de idade, já tinha operado, nasci com um tipo raro de catarata. E com 2 anos de idade já tinha operado os 2 olhos, e assim, sempre usei óculos grossos e tal, a minha infância foi feliz. Sofri um pouco de bullying na escola por causa dos óculos, tudo, mas era coisa cotidiana, né? Não tem o impacto social que tem hoje. Que tem hoje, né? Entendi. Mas, assim, a minha mãe, ela também vinha de uma família muito abastada, mas também a família acabou perdendo tudo. Então,
a base na minha mãe, assim, minha mãe estudou em bons colégios em São Paulo, então ela foi minha grande educadora, né? Porque a escola pública faltou, a minha mãe complementou. Que bom. Então, Olha que história. Meus avós, eles eram alemães, então aí a minha... Agora começa a fazer sentido. Então, assim, a minha familiaridade com a Alemanha, eles foram radicados em Brusque ali, e a minha mãe, a questão, depois você vai entrar na questão dos idiomas, mas a minha mãe ela foi alfabetizada em alemão, então o português foi o segundo idioma dela. Nossa! Então ela passou, me ensinou muito sobre alemão quando era criança. Não cheguei a ser alfabetizada em alemão, mas aprendi muita coisa. E aí então, pegou o gosto. Peguei o gosto. E foi só você ou seus irmãos também pegaram gosto? Eu que falo o idioma só eu hoje. Eu tinha mais uma irmã, éramos 3 filhos, né? A minha irmã mais velha faleceu em 1996 e eu tenho mais uma irmã hoje. Então, assim, mas eu segui por esse caminho dos idiomas aí. Foi um legado que minha mãe deixou. Que legal. Gente, vocês estão vendo que história, né, Lilian? Olha, não sabia nasceu disso. cego, aos 2 anos tinha um tipo de catarata extremamente rara, né? E olha em que se tornou o nosso Sim. Jorge, né? Olha, mais inspirador ainda. Muito, não sabia. Foi muito... Isso é uma peculiaridade que pouca gente conhece, mas Obrigada por dividir conosco. eu quis dividir com vocês aí pelo próprio viés do teu podcast, né? Sim. Inspirar pessoas. Inspirar assim, pessoas. A gente estudou sempre, como eu falei, sempre estudei em escola pública, então Sim. fiz faculdade como bolsista, então... Sempre foi por dedicação. Você foi na né? escola da família, não foi? Jorge? Não, na verdade, Não. eu consegui, na minha época não tinha escola da família ainda, eu sou um pouquinho já, tenho 45 anos, né? Então, Mas a minha tinha. Vamos deixar pra lá, porque a minha tinha. mas na época a faculdade oferecia bolsas, então eu consegui uma bolsa não integral, mas consegui uma bolsa que me ajudou a fazer o curso de Direito. Olha só. Nossa, tá vendo? Gente, olha, e só tá começando, né? Só tá Porque começando. assim, você tá vendo? Ele pegou na família, ele teve da família o que ele não tinha na escola pública. E ele quis aprender. Porque muitas crianças talvez não iam se dedicar como você se dedicou. Muitas crianças não iam querer ficar ouvindo mãe, iam querer só brincar. E você quis. Não ia nem começar, né? Porque não estava enxergando. Ia ficar, né, deitado, né? Tipo assim, ia se tornar vítima. E, na verdade, olha, né, no que se formou. Graças a Deus, nunca tive essa característica do vitimismo. Do Né? vitimismo. Isso foi uma característica que eu já nasci com ela, de nunca ser vítima. Sempre busquei oportunidades, nunca fiquei na zona de conforto, né? Então... E você imagina naquela época, há um tempos atrás, não te chamando de velho, tá? Não, mas eu já revelei minha idade aqui, não, Mas, não gente, tenho por que escondê-la. Né, há um tempo atrás, ser escritor. Hoje, tudo bem com a internet, com as facilidades, a editora, tudo a gente procura, a gente quer saber. Mas e naquela época, né? Gente, mais de 500 artigos. Publicados, Pra você escrever, né? E para escrever você tem que saber, né? A Lilian sempre Nossa. fala. Gente, norma BNT, desculpa quem é especialista nessas normas, que eu não sei quem foi a criatura abençoada que criou elas, porque eu detesto essas normas da BNT para escrita. E ele escreveu nada mais, nada menos que 500. A gente, assim, como eu falei, minha mãe sempre incentivou isso, né? Sempre incentivou a escrita, sempre incentivou a leitura, né? A leitura, ela é a base para mim de tudo, né? Hoje tá um pouco confuso, né? Hoje você se perde um pouco na tela, mas ainda gosto muito de ler livro no papel. Eu também. Né? Eu também. Então, mas assim, vai falar, não tem o que fazer, vai ler. Vai então, ler. E lembrando da dificuldade, né? Sim. Da dificuldade da visão, tudo. Exato. E olha como ele se superou, né? Como que histórias assim inspiram outras pessoas. Então, você que tem aí, que tem aquele... Tem que começar, tem que se arriscar. Tem que se arriscar. Exatamente. Se permita. É disciplina, né? Eu falo, né? A minha mãe era uma pessoa muito rígida e hoje tenho muita gratidão. Nem sempre gostei disso, mas... Naquela época era assim, né, Jorge? Hoje em dia é mais diferente a criação, mas Exatamente. na minha casa também. Minha mãe era professora, então, assim, tem uma certa... Era mais rígido, né? Exato. Mas eu também sou grata, como você. Aquela coisa assim...
Ai, mãe, eu tirei 9. Toda feliz. Mas por que não tirou 10? Exatamente. Né? Negócio assim. Você já tá todo contente porque tirou um 9, você achando que tá o máximo perante a sala. Não, mas sua obrigação é tirar 10, sua nota máxima é 10. Aquele clássico, né? Ah, mãe, todo mundo tá fazendo, você não é todo mundo. Bem isso. É bem isso, nós somos dessa época, Sim, né? Sim, exatamente. Então, mas... E aí, depois que você veio depois que você cresceu, e como conta pra gente como você se apaixonou por escrever. Tem alguém que te inspirou, fora sua mãe, né? Assim, então, como eu disse, eu comecei a escrever, comecei a gostar de escrever. Aí, em 1997, se não me engano, eu escrevi um artigo e levei pro Ademir Coelho, que era diretor do Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio hoje não existe mais. Nota-se que era datilografado os artigos naquela época, não tinha internet, não tinha nada, nós tínhamos máquina de escrever, internet. Nossa, eu sou da máquina de escrever, eu fiz curso de máquina de escrever. Datilografia, você põe no currículo lá, exímio datilógrafo. Exímios. Que legal e gostoso de lembrar. O máximo que meu pai trabalhava no escritório de contabilidade e como ele datilografava muito rápido, ele tinha uma que era elétrica. Então ele não precisava voltar, ela voltava sozinha. Nossa, o auge da modernidade. Ela voltava sozinha. Tinha as que tinham corretivo, né? Que você apagava a palavra que você errava. Depois a última geração foi assim. Mágico. E acho que a maioria estudou ali com a dona Ederci ali na 15 de novembro, ali na escola. que catava milho, né? Na Nossa Senhora Aparecida, ali, a escola de datilografia. Na Nossa Senhora Aparecida, ali da dona Ederci, estudei lá com ela. Nossa, foi assim, parte importante da história de Matão, né? Sim, foi. Meus pais falavam, se você não souber datilografia, você não vai ser nada na vida. É verdade, então, olha, bem lembrado. Então, assim, foi uma época muito assim, era de muita ingenuidade perto do que é hoje. Nós éramos jovens, adolescentes muito ingênuos, eu não tinha acesso à informação, como você disse, né? Então, eu comecei a escrever, aí o Ademir resolveu publicar meu artigo, foi um artigo, ainda eu lembro claramente, marcou, chamava O Milagre da Economia, que vocês, não sei se vão se lembrar, as pessoas colocavam garrafas d'água cheias sobre os medidores de luz, que tinha uma lenda que diminuía a conta de luz. Exatamente, eu escrevi um artigo sobre isso, falando disso, foi o primeiro artigo que eu escrevi, 1900, salvo engano, novembro de 1997. Olha só. Então, aí comecei a escrever, eles gostaram do que eu escrevi, comecei a escrever no Jornal do Comércio, depois escrevi no Boêmio a convite do nosso saudoso Olavo Pique, que pessoa formidável também, gostava muito do Olavo. Pessoa muito importante. Dona Alice Nantes escrevia muito no Boêmio, né? Dona Alice, seu Alceu, eu adorava as coisas. Seu Pavarina, o seu Valdemar, né? Que era do MEC. Do MEC. Seu Valdemar era um time sensacional. A Dona Olga Lian também. Nossa, era um time naquela época. De cabeças pensantes, eu falo, né? Era muito... Pessoas inteligentes, né? Fora da caixa. Era muito pessoas sábias. Muito gostoso, assim, seu Alceu, não, uma pessoa, todos eles eram, né? Mas tive mais contato com o seu Alceu. Pessoa inteligentíssima. Super divertido, né? Super divertido. Um músico talentosíssimo. Acho que tocava 7, 8 instrumentos musicais. Formidável. A Dani Damasio era sobrinha dele. Então eu vivi muito na casa deles por causa da Dani. Eu não sei se você concorda, mas assim, eu escuto muito e eu concordo com isso. Até é bíblico, né? Que as pessoas que a gente anda formam o nosso caráter, né? E o meio que a gente está envolvido torna-se quem a gente é. Então, você teve o privilégio de conviver com essas pessoas, escolher conviver, escolheu, realmente, essa é a palavra. Você escolheu estar no meio. Então, a gente precisa escolher as nossas amizades, as nossas companhias. Minha avó sempre falava uma coisa, Andressa, você não precisa ser a pessoa mais inteligente, mas você tem que estar no meio das mais inteligentes. Exatamente. E assim, foi do ponto de vista cultural, conviver com essas pessoas. Cultural. Foi muito rico isso, né? Que são histórias.
O seu contava muita história da Fazenda dos Ingleses, que ele... Fazenda dos Ingleses. Ele viveu muito lá, depois a gente tive contato com o seu Luiz Marques Bueno, que era outra sumidade, escreveu um livro também sobre Fazenda dos Ingleses, ele passou grande parte da vida dele lá. Então, assim, foram pessoas assim que enriqueceram muito a minha adolescência. Eu tive uma adolescência um pouco atípica, meus pais não deixavam eu sair de casa, então eu participava mais desses meios aí, entendeu? Então, foi aonde... Aí, com 17 anos, eu sou convidado, já comecei a escrever e sou convidado, recebo uma oportunidade de trabalhar de office boy no PMDB, que era a sede do partido e tal, e eu tive muito contato também com outra sumidade, que era o Dr. Jaime Gimenez. Jaime Gimenez, Trabalhei nossa. 1 ano e meio lá, assim, uma das pessoas mais gentis que eu conheci na minha vida. Ai, que legal. Uma pessoa inteligentíssima, ele era advogado, contador, ele tinha As inúmeros... pessoas não conhecem esse lado. Né? A família Gimenez aqui na época, né, Jorge? Era muito conhecida. Eu lembro de uma passagem que ele fazia Fala com o Prefeito na rádio. Legal. Eu escrevia carta pro Jaime Gimenez. A gente ficava esperando ouvir no rádio para saber se ele ia ler a nossa carta. Nossa! Tive a oportunidade de trabalhar com ele por 1 ano e meio, assim, foi uma das primeiras grandes referências profissionais que eu tive na minha vida. Legal. Ele era deputado, na época eu era office boy lá, mas o aprendizado era sempre muito grande ali. Eu gosto muito do Geraldo Rufino, né? Eu identifico um pouco a história dele, e o Geraldo Rufino fala, né? Quando você quer empreender, comece a empreender no CNPJ dos outros, né? Eu sempre tentei empreender no CNPJ dos outros. Quando eu não tinha o meu, então eu sempre... Gostei você também. Gostei. Empreendi, tentava ser o melhor funcionário dentro das minhas possibilidades. E aí consegui ficar lá por 1 ano e meio. E depois sempre mantive a minha rotina de artigos, sempre escrevendo. Como eu disse, minha mãe era uma pessoa muito culta. Ela estudou, além de ser alfabetizada em alemão, ela estudou em colégio de freira, em São Paulo. Então, e ela também me manifestou interesse pela música. Eu comecei a escrever sobre música clássica e tal. E aí, uma época, a Rádio Saudades me patrocinou minha coluna, isso lá no ano 2000 lá, e aí eu começo a despertar, as pessoas começam a despertar interesse nos meus artigos. Então, aí, onde eu tenho uma grande virada na minha carreira profissional. Aí a família Marquesan começa a ler meus artigos, e aí eu sou convidado para uma vaga que tem lá. Olha! Se eu não queria aprender sobre patentes. Foi assim, a grande virada na minha vida. Olha, então foi um convite por conta da sua inteligência que foi revelada pelos artigos. Foi. O pessoal acompanhava, a família acompanhava meus artigos. E aí, esse menino é diferenciado. Aí me chamaram lá, tem uma oportunidade aqui. Eu nunca imaginei, não tinha ideia do que era uma patente, não tinha ideia do que era uma plantadeira, não tinha ideia de nada. Meu pai havia trabalhado lá, mas já havia muito tempo que ele tinha saído. Eu fui a 3ª geração que trabalhou lá. Meu avô trabalhou lá, meu pai trabalhou lá e eu trabalhei lá. Então, assim, mas meu pai havia saído muitos anos, já tinha perdido o contato. Aí eles me chamam para oportunidade de uma vaga de assistente de propriedade industrial. Tá vendo quando a gente fala que a gente não sabe, não conhece tudo? Eu pelo menos não sabia disso. Que legal. Aí eu havia passado na faculdade de Direito, eu tinha 2 caminhos, eu prestei Direito e prestei Ciências Sociais, até fui chamado em segunda chamada em Ciências Sociais na Unesp, mas aí meu pai falou, você não vai dar aula de Geografia, não desmerecendo os professores, muito pelo contrário, enaltecendo. Meu pai falou, faz o Direito aí que tem boas oportunidades. E aí eu fui fazer Direito e fiquei na Marquesan por 4 anos, que 5 anos, 2002 a 2006, perdão. E aí, 2006, tem uma crise muito grande no agronegócio, as coisas ficam muito difíceis. Aí, eu fui para Baldan. Aí fiquei na Baldan até 2000. Pulou de quarteirão. Mudei o quarteirão. Aí eu fiquei na Baldan até 2009. Em 2009, eu monto o escritório. Aí você começa a empreender no seu CNPJ. No meu CNPJ.
porque assim, não tinha essa, só pegando um gancho, né? Não tinha essa questão de empreender, era muito difícil. A gente não tinha, por exemplo, eu tive que abrir uma ME, a gente não tinha a figura da MEI, acho fantástica a figura da MEI. Para quem está começando, a gente tinha medo de empreender. Sim. A gente foi formatado na minha família, como a maioria das famílias. CLT. CLT. É. Assim, você achava, quando eu fui abrir a empresa, eu achava, eu vou abrir uma empresa, eu nunca mais consigo fechar. E... Com medo, vou receber, não vou morrer de fome. Não, a Receita Federal vai me empreender porque eu não paguei os impostos direito. Era o senso comum da época, você entendeu? E, de fato, nunca fechei minha empresa, abri mais duas. Que então, bom, olha Olha que só. bênção. O seu empreendedorismo ampliou sua Mas a gente não tinha essa. Hoje eu acho muito legal, essa internet veio democratizar tudo isso, né? A internet ela vem trazer conhecimento e eu falo, minha base é livro, não foi a tela. Você tem convívio com a tela há 10, 15 anos. Mas o livro eu tenho há 40 e quase 40. Então, E fala pra gente, então, para o pessoal saber quais são os livros que você escreveu. eu escrevi, na verdade, eu participei de algumas coletâneas que, nessa época, inclusive, que a gente reunia esses célebres aí, que eu tenho muito orgulho de ter convivido, a gente fez algumas coletâneas. Foram 3 coletâneas e eu tenho 3 livros de autoria minha solo, que são livros legais, aí, na parte legal, né, do direito, que são sobre propriedade industrial. Pode falar os Então, nomes. Pode. ferramentas de proteção à tecnologia, aspectos jurídicos de uma marca, e tem o último que ele fala sobre FTO, que é um regime de patentes onde você tem a liberdade de exploração. Então, é um livro voltado a engenheiros. Olha Olha. só. Então, nós temos esses 3 livros escritos. Parabéns. Então você veio não conhecia nada sobre marcas e patentes até virar expert, né? Hoje, né? A gente teve a satisfação, já tive a satisfação hoje, são 22 anos trabalhando nessa área, né? Então, a gente teve a satisfação já de trabalhar para as maiores empresas. Todas as grandes empresas, principalmente as empresas familiares do agronegócio, sou eu que atendo. Eu já fiz trabalhos para Vale do Rio Doce, já fiz trabalho para Toyota, já fiz trabalho para grandes empresas. Olha Sim, só. sou perito judicial também na área de propriedade industrial, então, assim... Legal. E hoje o seu foco qual é, Jorge, hoje? Hoje, sim, hoje eu tenho 3 empresas, né? Eu tenho a Jorge Inocêncio Soluções e Marcas e Patentes, eu tenho uma sociedade de advogados e tenho uma empresa de negócios internacionais, direito internacional, que eu fundei ela recentemente, que ela é uma empresa, inclusive, que ela é sediada em Nova York. Ela não é o CNPJ dela não é brasileiro. Então, a gente trata de todas as questões aí. Tenho alguns associados lá nos Estados Unidos, que a gente trouxe um conceito de direito diferenciado, que a gente, hoje, a maioria das pessoas tem um pouco de receio ainda do inglês, tal, que é nosso objetivo com essa empresa na área internacional. Nós temos um grupo de advogados americanos ou brasileiros estabelecidos nos Estados Unidos que são bilíngues. Então, nós trazemos a facilidade de você conversar em português para te resolver um problema nos Estados Unidos ou algum problema de ordem internacional. Então, E só na parte agrícola ou de qualquer não, daí? de qualquer área. A gente atende... Tá prestando atenção, ó? Você que quer a parte de marcas e patentes, que tem algum problema relacionado à parte de língua, né? Repete para mim, repete, por favor. Nossos correspondentes, nossos parceiros, eles são bilíngues, então você vai conversar em português com eles, você não vai ter o medo, desconforto, o medo de falar inglês. Não só, também criei uma carreira muito sólida, eu falo do agro, mas criei uma carreira muito sólida também no segmento de suplementos nutricionais, também atendo todos os principais fabricantes dos players do mercado. Era isso que eu ia falar. Que hoje Matão também hoje Matão, acho que salvo engano, a cidade que mais se produz suplemento na América Latina. Nossa, que orgulho, então, né? Não, Matão eu falo... Que orgulho, um celeiro.
eu tava uma vez, uma história que marcou muito sobre o Matão, né? Eu tava numa reunião na Bimac e tinha um alemão lá. Eu falei para ele, eu sou de Matão. Ele perguntou de onde eu era, eu falei, eu sou de Matão. Ele falou, Matão é a Bambose, né? Então, o alemão conhecia a Bambose. Então, assim... É centenário. Então, assim, sabe, é um negócio que nos enche de orgulho, sabe? A gente vê um cara de fora lembrando uma empresa da tua terra. Que lindo. É gostoso, né? Gratificante. É por isso que a gente fala, né? Que a gente quer inspirar e trazer pessoas, filhos de Matão, para vocês conhecerem um pouco a história, para vocês ampliarem os pensamentos. E, inclusive, quando você falou, me chamou muita atenção essa questão de marcas e patentes, porque agora com a questão de marketplace, né? Você precisa muito registrar a sua marca, senão você não entra para vender. Saiu uma regulamentação recente, né? Por exemplo, o Mercado Livre vai dar até o final do ano para os afiliados dele registrar a marca, senão vão começar a ter problema, vai ser excluído da plataforma, né? Shopee já mudou a questão de KINAI, essas coisas, justamente por conta de patente de marca também. Então, se você precisar, vai ficar entre em contato com o nosso amigo Jorge aqui. Estou à disposição sempre. É legal, porque assim, a gente vai vendo que... Como um leque, né? Vai aumentando. E outra coisa, a gente vai ficando mais com credibilidade no que a gente compra, porque acontecendo isso, você não vai comprar coisa falsificada, né? Sim. A gente já tem, assim, eu gosto muito do Mercado Livre, confio, mas aí acontecendo tudo isso, a gente ainda fica mais respaldada, Você se sente mais seguro. E a gente tem uma pessoa aqui em Matão responsável que faz isso. E por que a especialização na Suíça? Na verdade, eu fui bolsista também. Eles disponibilizaram quando eu estava concluindo a graduação, eles disponibilizaram que a WIPO, que é a Organização Mundial da Propriedade Industrial, ela é sediada na Suíça. Então, eles disponibilizaram algumas vagas e nós tivemos a oportunidade de fazer também foi recurso de bolsa. Então, assim, todos... Por esforço, gente. Bolsa ninguém ganha porque é feliz, tá? Foi tanto ninguém ganha porque é feliz, que é legal, essa, tá, gente? como da Universidade Federal de Santa Catarina, também fiz uma especialização lá sobre propriedade industrial e agronegócio. Isso aí foi lá atrás também, quando eu estava começando, não tinha dinheiro para nada, era vender um almoço para comprar a janta. Histórias legais, mas né? a gente sabia, então foi muito trabalho, a gente sempre trabalhou muito, sabe, assim, quantas vezes... E ainda trabalha, né, Jorge? Não, hoje eu falo, hoje é muito fácil, né, eu me divirto no trabalho, né, eu vou me divertir todo dia, porque hoje eu venho da época que não tinha o Waze. Nossa, é verdade! Não tinha o Waze. Quando eu chego para trabalhar na Marquesan, ainda existia aparelho de fax. Sim. Então, nossa, eu trabalhei com fax. Também. Eu peguei essa época dos aparelhos de fax, que era para nós um modernismo. Sim, sensacional. As impressoras matriciais. Matriciais, parecia uma serra de açougue aquilo. Uma serra de açougue aquilo. Então, assim, então eu vejo o quanto a vida, eu não reclamo da vida, quanto a vida é cômoda hoje. Você ia para São Paulo, meu pai era motorista e meu pai tinha um guia a 4 rodas. Sim. Não sei quem vai lembrar disso. Guia 4 rodas. Era um livro dessa grossura, tinha todos os nomes de ruas. Mapa, verdade. Gostava de pegar o guia 4 rodas dos meus tios, né? Porque eu tinha um tio que era vendedor, tudo. Eu gostava para ver quais os restaurantes que ganhavam 4 estrelas, 5 estrelas. Que legal. Então, assim, a gente veio, eu falo para a garotada, falo para meus sobrinhos, eu sou um cara analógico, eles já são digitais. Eu venho... A Mayara, minha sócia, eu estou assim, ela é muito mais nova que eu, né? Então ela é do computador e eu sou do papel. Não adianta, e não dá certo. Então ela fica lá e eu fico aqui. E assim, as duas se complementam. Eu vejo isso, a gente tem que aprender. Eu estava conversando ontem ainda sobre inteligência artificial, né? O futuro, vai mudar o mundo radicalmente.
E a gente tem que aprender, porque senão a gente não sobrevive. E é tão difícil de aceitar, né? Eu, pelo menos, eu acho assim... Eu acho meio assustador para algumas coisas. Assustador, isso. E não, eu vejo ali, a primeira vez que eu vi o chat GPT, parecia uma bruxaria aqui, né? Porque, na verdade, você escreve... Você pergunta, ele começa a encher teu texto ali. E daí quando você digita que você quer uma imagem, tipo assim, tá na sua mente somente, só tá na sua mente. Você escreve o que tá na sua mente e sai o desenho, sai a imagem lá do que você tá na sua mente. Parece que tem alguém na sua mente passando pra tela do computador. E eu falo que a gente vai ficar mais preguiçoso, porque não vão existir essas pessoas criatividade, né? que vão escrever. Porque você vai lá, você tem a dúvida de alguma coisa, você coloca e ele te responde. Já te deu a resposta. Você não precisa pensar. E daí sobre línguas, por exemplo, que nem no caso dele, quantas línguas você fala? Eu falo português, né? Depois eu tenho um bom o inglês, falo razoavelmente bem, o espanhol, falo razoavelmente bem também o francês e o alemão. E conheço um pouco do latim, né? Que o latim não se fala mais, que é um idioma extinto. Então, por conta do direito, eu aprendi um pouco do latim. Do é latim. Tão difícil. Então, aí agora a pessoa vai viajar, ela coloca Google Tradutor. Ela coloca aplicativo, ela não fala nada, ela fala em português e coloca assim para a pessoa. Como eu fico pensando, vão ser raras as pessoas que vão querer realmente aprender uma outra língua. Olha, tanto de estudo, tanto tempo de dedicação que você teve. O seu conhecimento ninguém tira, claro, nunca ninguém vai ser igual, né? É diferente. Mas é o que a Andressa está falando, a preguiça. A preguiça que pode dar, né? Eu vejo assim, né? Como eu falo, eu venho de uma geração analógica, como eu mencionei, eu vim da máquina de escrever, eu vim do aparelho de fax. Eu vejo assim, essa geração, ela criou um vazio, não sou eu que digo isso, José Saramago já dizia isso antes de morrer, o famoso escritor português, né? Ele dizia isso, que nós temos a capacidade de se comunicar com o mundo, mas nós nunca fomos tão solitários como nós somos hoje. Então, assim, é tudo muito vago, né? Essa questão da comunicação, ela não nos acolhe, né? Nós estamos nos tornando... sempre insaciáveis. E aí a depressão, a ansiedade, os medicamentos para tentar... Por isso que eu falo que esse medo do digital, porque você vai ficar sem resposta, você vai ficar sem o outro do outro lado, sem o afeto, sem a conversa. É um robô que está te respondendo. Aí eu vejo, mais uma vez, a genialidade de Charles Chaplin, né? Quando ele escreve O Grande Ditador, né? Ele fala, criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. É verdade. Então, hoje isso ele falou em 1940. Nossa. Então, a genialidade de Charles Chaplin, para mim, se ele tivesse escrito só isso e morrido, ele já era gênio para mim hoje. Mas, por tudo que ele fez, ele é muito maior que isso. Mas, assim, eu vejo que ele profetizou isso, né? Então, profetizou. E olha, não tinha nada disso. Estamos falando de 1940. Antes da guerra, antes da Segunda Guerra. Ele escreveu isso no meio da guerra, virou todo mundo achou que era apologia a Hitler, inclusive. Não tinha nem terminado. E depois ele pegou e... meu pai nasceu em Matão em 1944. Não tinha asfalto nas ruas, ele contava que não era tinha pressa, né? asfalto, não tinha nada. Asfalto foi na década... Começou a pavimentação das primeiras ruas em Matão em 1950. Então, não se tinha nada. Era Matão, São Paulo mesmo, né? Sim. Eram cidades assim. Eu vejo por São Paulo, antigamente você saía de São Paulo 3 horas da tarde, não tinha um carro na Marginal. Hoje tem um movimento o dia inteiro. 24 horas. Mas pegando o seu gancho de você falando do Hitler, saiu agora recentemente na Netflix um documentário sobre ele, né? Eu assisti. E o que chama atenção nesse documentário é que o Hitler ele só é quem ele é porque ele deixou as pessoas, vamos dizer, não quero usar essa palavra, mas assim, ele não deu poder para que as pessoas estudassem. Então, quanto menos informação ele deixava, mais rico ele ficava. E ele sempre acreditou nele desde novo. Ele tinha uma certeza que ele ia ser famoso, assim, na palavra. E é o que está acontecendo de novo, querendo ou não, com essa inteligência artificial, a gente vai deixando as pessoas pararem de pensar, né? E aí só algumas irão tomar conta. Exatamente. Você pega... Isso é a essência, né, a essência do Big Brother, né, do Grande Irmão, né? Lá quando se escreve o Big Brother na década de 80, se tem isso, né, que vai ter um Grande Irmão que vai comandar o mundo, né? Então, a essência do Big Brother ela vem lá de 1980.
Ele escreveu 2 livros, me foge o nome do autor agora. Escreveu Revolução dos Bichos, que é um livro fenomenal. Escreveu Big Brother também. Olha lá, gente, dica de livro, né? Não sabia disso daí. Tá vendo? E assim, tem uma história do Big Brother, uma história bem pitoresca, né? Na década de 80, a Apple ela faz um comercial para o Super Bowl americano, que é um comercial exibido uma vez só. Hoje tem no YouTube tudo, mas o comercial é exibido uma vez só. E ela já usa essa teoria da conspiração do Big Brother com os computadores, com tudo isso, e ela fala que o Big Brother era a IBM, que era o maior concorrente dela. Olha. Então depois vale a pena pesquisar lá, procura no YouTube lá, comercial do Big Brother da Apple anos 80 lá, que vai ter lá eles destruindo o Big Brother e tal. Então, Olha, assim, é um comercial bem inteligente para a época, que assim, nós somos escravizados por um computador, então, coisa que não aconteceu, né, também, né? Nós não somos escravizados pelo celular hoje. Né? Coisa que não profetizou. Qualquer a gente vai no banheiro e leva o celular. Exatamente. É mera coincidência, né? Então, assim... Não, e de primeiro era uma coisa, né? Que a questão de asepsia, que não pode isso, não pode isso. Hoje a gente vai no banheiro com o celular. Que é o lugar mais sujo. Nojento, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que... o Cortella fala, né? A gente tem que se adaptar a isso, né? Não é melhor nem pior, é diferente. É adaptar. Então, nós temos que adaptar. Que não falo, meu Waze é um espetáculo. Hoje a gente tem o celular, a gente tem, né? Você falou de carta, eu escrevia carta, todo mundo escrevia carta. Eu amava. Papel de carta. Nossa, eu amava escrever carta, eu amava receber carta. E no correio era, né? Cor, caligrafia. Sendo social, caligrafia. As caligrafias, assim, tinha as pessoas, eu nunca tive, minha letra nunca foi muito bonita, mas sempre admirei letras, assim... desenhadas. Exatamente. Nem tem mais caligrafia, né? Tem. Conta pra gente aí, gente, nos comentários, se vocês conhecem ainda caligrafia. Alguém ainda faz caligrafia? Eu lembro que uns 30 anos vai atrás, era comum você pagar pra pessoa escrever o nome nos convites de casamento, né? Você não imprimia, você pagava, tinha uma caneta dourada que você comprava, você escrevia nome, a pessoa ganhava a vida com a letra dela, Você quer amar? Posso pegar um pouquinho? Então ela ganhava a vida literalmente escrevendo, né? É verdade. Que E é tão lindo, né? E hoje eu vejo, às vezes, as letras dos meus sobrinhos, feias. Porque não tem hábito. Não tem hábito de escrever. Exatamente. Eles só ficam no computador, só escreve o quê? Poucas coisas na escola. E sabe uma coisa que eu vejo? Como a gente trabalha muito com o WhatsApp lá na farmácia, né? Então a gente acaba escrevendo muito errado. A gente come as palavras, a gente coloca acento onde não tem. Abrevia. Abreviação, então, nossa. Exatamente. O professor deve estar sofrendo para corrigir prova. Eu adoro a Cíntia Chagas, né? Quem aqui acompanha ela, que ela dá dicas de português Nossa! lá. Ela com aquela arrogância dela é magnífica. É verdade, bem lembrada. Com ela. Não existe isso, ela fala. Eu adoro as dicas. É isso ou isso? Nenhum dos dois. Ela é maravilhosa. Ô Jorge, hoje você é casado, tem uma esposa, tem filho? Sou casado há 12 anos, tenho um filho, foi meu presente no Dia dos Namorados, fez 6 anos semana passada no Dia dos Namorados. Olha. Então, Bernardo, tem uma família, graças a Deus, muito feliz. E de todas essas funções que você já exerceu desde que você começou a contar, de todas as atividades que você já fez, qual que é a função mais difícil que você exerceu ou exerce até hoje? Que nem você falou que agora você brinca muito, se diverte, né? Mas existe alguma função que deve ser um pouco mais complicada? Qual? O direito, por si, eu gosto muito do direito, mas a responsabilidade que o direito te traz é muito grande, né? Então, assim, o direito, ele, assim, é quase que para mim, não para mim, mas a acepção do direito é um sacerdócio, né? Não se existe
é que nem um médico, você não tem um meio cirurgião, né? Você tem médicos ruins de fato que estão ali pelo dinheiro, mas você não pode brincar com o direito das pessoas. Eu vejo assim, são 22 anos na estrada, eu vi muita gente ficar milionário, eu vi muita gente perder tudo, e assim, já vi, a gente não está imune a erro, não somos seres humanos, mas assim, a gente vê muito descaso entre profissionais que acaba afetando a vida das pessoas. Então, assim, o que me pesa é a responsabilidade que eu tenho com as pessoas. Eu falo, eu protejo sonhos, né? A pessoa ela tem um invento, é um sonho dela. Eu tive um caso que me marcou muito. Hoje é um empresário extremamente bem sucedido. Ele chegou para mim para patentear um equipamento para ele, isso há uns 10 anos atrás, lá do Rio Grande do Sul. E ele chegou para mim e falou, olha, eu vendi tudo que eu tenho para investir nesse equipamento. Então, eu não tinha margem para errar, a gente não, assim, eu falo, nós não estamos imunes a erro, todos nós. Mas assim... Você estava com o sonho dele na sua mão. Exatamente. E com todo o patrimônio. Tudo que ele tinha. O que ele tinha juntado numa vida, depois ele se tornou um grande amigo meu, inclusive falei com ele hoje. Que bom. Mas, assim, aquela patente era a vida dele. Então, assim, é como você fazer, eu sempre falo, é como você fazer uma cirurgia no cérebro de alguém. Sim. Que, você vai arruinar a pessoa e... Então, assim, a gente vê... As sequelas podem ficar para o resto da vida. Exatamente, você entendeu? Então, a gente viu muita gente ter ideias excelentes, viu muita gente se lambuzar com ideias excelentes também. Então, a responsabilidade que o direito me traz é hoje, assim, o que eu mais reflito. Gosto, não tenho medo, mas, assim, eu sempre faço assumindo Cortella, né? Sempre faço o melhor nas condições que eu tenho. Hoje. Então, assim, pode ter certeza que se eu fiz um processo para você, eu fiz com o meu coração, eu fiz com toda a garra, com o meu trabalho, com as melhores condições. Podem não ser as melhores do mundo, mas as minhas, com certeza, são as melhores. Isso é toda a representação de uma pessoa ética. Sim. Exatamente, sabe? De caráter, né? Ética, então, a gente sempre fala sobre então, isso. a gente sabe, é sonhos, né? Sonho é imaterial, sonho não tem valor assim estimado. Então, eu trabalho com sonhos, então eu tenho muito isso comigo. Que legal. Quando alguém chega lá no escritório, tem um carinho especial, principalmente por inventores menores. As empresas maiores conhecem bem o rito do negócio, sabem que pode dar certo ou não, e elas têm, às vezes, algum fôlego financeiro para suportar. Agora os menores não. Agora o cara não, ele vende uma casa, ele vende alguma coisa, vende um carro e coloca naquilo, coloca num projeto. E assim, que nesse caso desse cliente, ele se tornou extremamente bem sucedido com esse projeto dele. O projeto dele ganhou muitos prêmios. Que então, legal. assim, é um cara, um ser humano também fantástico. Estava ajudando lá, ele é do Rio Grande do Sul, estava ajudando lá no Rio Grande do Sul. Na enchente agora. Então, sim, é sonhos, né? E você multiplica isso, né? Então, assim, a patente que nós protegemos possibilitou ele de ter uma condição financeira que permitiu ele ajudar outras pessoas. Então, assim, você vê que Fazer é um elo que vai se fechando a outro e multiplica essa corrente do bem, né? Eu acredito muito que quando você empreende para poder ajudar alguém, eu acho que é aí que a coisa acontece, né? Volta. Gente, nós estamos aqui então. Para quem entrou agora no nosso podcast, lembra de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. Nós estamos entrevistando o Jorge Inocêncio da Costa, né? Filho de Matão, uma história surpreendente. Vale a pena você voltar para trás para ouvir novamente, né, Li? Com certeza. Muitas coisas a gente não sabia. E, gente, por favor, né, se inscreva no nosso canal, manda para um amigo, para a gente estar aqui sempre contando histórias legais, para vocês se inspirarem. Ou, às vezes, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algum tema diferente, especial, coloca nos comentários. Né? Não esqueçam de curtir também o vídeo. E, Jorge, qual é a frase que rege a sua vida? Frase que rege minha vida? Eu sou cristão, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Nossa. E eu penso que, assim, não entrando no aspecto religioso, né? Mas nós não tivemos um modelo maior na Terra. Tivemos grandes homens, como citei Chaplin, mas ninguém supera Jesus, né? Penso como você, e concordo. Eu, assim, sou cristão, tento ser justo, né? Cada medida da justiça da gente nunca é a ideal, né? Nós sempre podemos aprimorá-la.
mas eu tento ser justo e tento seguir o Cristo, né? Embora seja muito difícil pela... Já é difícil com ele, né? Imagina sem. É nosso estágio ainda tão primitivo de evolução, né? E como você quer ser lembrado? Cara, ser lembrado como uma pessoa justa, talvez, que... Assim, sábia. A gente vai lembrar de tantas formas, sabe, gente. Vocês também, agora, depois desse podcast, né? Eu penso muito, né? Faço minhas orações todas as manhãs e no que eu vi ao longo da minha vida, como eu te falei, eu não vi nada mais destruidor do que a vaidade. Então eu peço muito a Deus para me livrar da vaidade. Então assim, não quero ser lembrado como uma pessoa vaidosa, eu não quero ser lembrado uma pessoa que tentou ser um pouco melhor que eu mesmo, né? Eu não quero ser melhor que os outros, que isso aí estaria sendo vaidoso, mas tentei ser melhor do que a mim mesmo, porque quando aqui cheguei, fui embora melhor. Então, essa é o que eu tento construir, meus valores morais. Eu tenho assim uma crença cristã muito forte nisso, de me melhorar, de me aprimorar, de me lapidar como ser humano para chegar a hora que vencer meu mandato, falar, o homem lá em cima, eu tentei fazer meu melhor nas condições que eu tive. Você sabe, Jorge, que a gente fez uma enquete no Instagram sobre pessoas de Matão que eram inspiradoras. Seu nome foi citado várias vezes. Que legal! Várias vezes. Várias vezes, tanto por homens como por mulheres. Então, assim, você foi lembrado por vários tipos de pessoas de várias idades. Que legal. Então, assim, pode ter certeza que a sua marca como pessoa... Você já patenteou. Já está patenteado. Já patenteou. Já está registrado no coração das pessoas matonenses, viu? Eu tenho um carinho muito grande por Matão, eu sempre falo, né, Matão... E a gente percebe, por isso que eu acho que as pessoas gostam tanto, né? Porque você mostra isso, não só escrevendo, né? Matão, assim, para mim, eu sempre falo, né, Matão, para mim, é uma das melhores cidades do mundo, né? Então, assim, você vê que tem grandes empresários aqui em Matão que poderiam morar em qualquer lugar do mundo. E moram aqui, não abrem mão de morar aqui. Porque nós temos uma história, assim, de gente muito trabalhadora, de gente, assim... Eu tive a felicidade de conviver com os primeiros aí fundadores da Marquesan, da Baldan. Então, assim, eram pessoas muito simples e eles acreditavam no trabalho, sabe? No trabalho. O Luiz, o Armando, a família Baldan, o tio Pierinha, aquele pessoal da velha guarda ali. Então, a gente ouvia muitas histórias deles e isso me inspirava, né? Então, assim, eles, volto ao Geraldo Rufino, né? Gosto muito, eles foram os meus primeiros coaches, né? Que o Geraldo Rufino falava que os primeiros coaches dele foram os primeiros chefes deles, então eles foram meus primeiros coaches. E eles ensinaram como a vida deve ser, como, assim... A gente tem, a Cora Coralina fala, né? A gente tem 2 valores supremos na vida, né? Deus e o trabalho, né? Então, assim... Deus e o trabalho. Que em Deus se ambienta também a família, claro, mas a gente tem esses valores supremos, né? Então, assim, nós temos visto hoje, né? Eu fico um pouco incomodado, particularmente, com essa geração vindoura. Tivemos uma pesquisa recente, acho que 5 ou 6 milhões de jovens são desocupados por opção, né? Por opção. Não são desempregados, são desocupados por opção. Então, nós temos um problema... geracional, né? Geracional endêmico, né? Porque isso aí dá aso à depressão, isso dá aso ao... Não todas... Isso é um tema muito delicado, mas muitas vezes acaba dando aso até ao suicídio. Então, recentemente, um menino de 14 anos, né? Então, se foi, né? Então, assim, 16. É uma questão de saúde pública. E, assim, as pessoas fantasiam muito numa vida, diria... Hoje a internet, né, reitero, né, a internet ela trouxe muita coisa boa, mas ela criou muitos modelos inalcançáveis, ela criou muito essa rede de pessoas, é uma ostentação
demasiada, e assim, o jovem, se ele não tem uma condição, uma vez eu me identifiquei muito com uma frase, né, que a maior atitude de rebeldia de um jovem pobre, como era meu caso, é estudar, né? Então, assim, a gente é rebelde estudando, e você consegue vencer alguns modelos, mas agora essa geração, eles querem tudo muito fácil, eles têm alguns modelos aí, que eu não vou citar nome, mas tem alguns influencers dessa juventude que para mim são desastrosos, né? Eles fazem um desserviço à comunidade. Um desserviço. E aí, pra gente encerrar, né? Tá tão gostoso o papo, mas a gente tem que encerrar. Qual a mensagem inspiradora que você pode deixar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, quem está conosco aqui, dando prestígio do seu tempo? Eu penso na mensagem assim inspiradora, você sempre ter em conta de onde você veio. Você nunca esquecer as tuas raízes, entendeu? Os títulos são temporários, a gente vê tantos reveses da fortuna, a gente... Até porque quando a gente morrer, que a gente estiver lá no caixão, que alguém for visitar a gente, ninguém vai lembrar do que a gente tinha, sim, do que a gente fez. Ele era uma pessoa boa, ele ajudava, ele fazia isso, né? É o que eu sempre penso. Exatamente, ninguém vai lembrar, né, que você tinha uma declaração de imposto de renda de 15 páginas. Ninguém vai... Só teu contador. Que vai sentir saudade. Então, eu penso isso, sabe? A gente sempre manter as origens, né? Você sempre manter que são tuas raízes, né? Sim. A raiz, ela te sustenta. Então, se eu mantiver minhas origens, se eu mantiver onde eu estiver, eu vou estar seguro, porque eu sei de onde eu vim, eu sei que se eu precisar voltar para lá, eu me identifico com aquelas raízes. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado que a gente está criando uma geração que não tem raízes, eles têm âncoras, né? Então, se você tirar a âncora, ele navega a esmo. E a raiz não, a raiz ela te nutre para te tornar cada vez mais forte. Então, que mensagem linda. Essa é a mensagem que eu deixaria ao... Que serve para a gente também. Essa geração, principalmente essa geração vindoura, muitos deles estão carentes de valores, né? E de exemplos bons. Exato. É assim, que eles veem os exemplos bons. Sim. Porque, como você falou, muitas vezes o que eles veem é só ilusão. Então, por isso que a gente quis fazer algo diferente. Essas pessoas reais, com bons exemplos de que nada é tão fácil. Se às vezes ele te vê o Jorge em vários países, falando várias línguas, mas não sabia de um terço da sua história. Então, é saber de... Como foi, né? Qual a trajetória para chegar onde está. Então, muito obrigada de coração por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, tenho um carinho Jorge. muito grande por vocês. Vocês muito são obrigada. extremamente gentis. E muito sucesso aí ao podcast de vocês. Muito obrigada, Jorge. Muito obrigada. E esse foi mais um podcast com o Jorge Inocêncio da Costa, um podcast enriquecedor, né? Para quem não conhecia a história dele. Então, volta lá para trás, tá? Assiste novamente, compartilha, manda para seus amigos e não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo. Até o próximo. Beijo.